é a manchete de momento aqui no Brasil 247. Moro pode ter sonegado 2 milhões e 200 mil reais. Com multa, valor devido sobe para 3 milhões e 200 mil reais. Eu não sei se o que você está apurando se circunscreve a isto, mas eu tomo isso como gancho, passo a bola para você comentar conosco sobre este assunto tão palpitante, tão interessante para o nosso público. Perfeito. A sonegação ela é clara. Nós temos eu estive em Brasília, lá no TCU, conversei com as pessoas lá, e inclusive com o procurador Lucas Furtado, que está sendo agora alvo dessa ofensiva do Moro, não podemos falar disso depois. Sim, o Moro, ele, considerando, na hipótese de que ele tenha prestado a tal consultoria, o que eu não creio, ele precisa apresentar relatório, ele precisa apresentar horas de trabalho, aquilo que ele exigiu das pessoas que ele perseguia na Lava Jato. Tá? Ele tem que apresentar. Mas na hipótese de que ele tenha feito, ele fez como um consultor exclusivo da Álvares de Marçal. Você vê as notas que ele emitiu, são sequenciais, são poucas notas. Então, na verdade, o trabalho dele era de pessoa física, não era de pessoa jurídica. Então, no montante que ele recebeu, foi para fraudar. Foi uma fraude contra a administração pública brasileira. E aí ele é a régua dele. Ele exigia isso dos outros. Quando ele pegou a consultoria do Zé Dirceu, ele massacrou o Zé Dirceu e fez uma condenação, que eu entendo que vai ser revista, e ele também questionou a questão de consultoria. Eu queria vídeo, queria hora, queria relatórios, etc., e dizia que era de pessoa física. E ele também chegou a acionar, ou a Justiça comunicou à Justiça do Ministério Público do Trabalho para que houvesse um processo contra o Zé Dirceu, e ele fez isso com outros também, para que eles recolhessem os impostos. Por quê? Porque como pessoa jurídica você paga menos, 14%, 15%. Como pessoa física, e efetivamente, na hipótese de que ele fez o trabalho, e eu não acredito que ele fez, na minha opinião, uma fraude completa, ele teria que pagar muito mais. Então, ele teria que recolher 27,5%, eu acho que é isso. Então, essa diferença, ela deve ser cobrada. Então, sim, essa sonegação é muito clara. Só que o caso é muito mais grave. O caso é muito mais grave. Então, eu estou dizendo, todo o indício é de que esse dinheiro era propina. Tá? Então, vou dar aqui uma informação, tenho outras, mas essa informação eu posso dar, que eu diria para vocês o seguinte: quem contratou o Moro chama-se Álvares de Marçal. Você sabe quem respondia pela Álvares de Marçal aqui no Brasil? É uma pessoa chamada Marcelo Gouveia, é um executivo engenheiro, formado no Rio de Janeiro, Federal Fluminense. E aí as pessoas identificam essa prestação de serviços com a consultoria. A Álvares de Marçal tem vários braços, viu? E uma desses braços é consultoria em engenharia. Então, a discussão indiretamente, o Moro estava prestando serviços para empresas que ele quebrou. Porque quem é que vai contratar uma consultoria em engenharia que tem caixa suficiente para pagar ao Moro 3,5 milhões? Então, ou aquela nota inicial, que era de cerca de 800 mil reais, que foi a primeira nota emitida pelo Moro para a consultoria de engenharia. Mas quem é esse Marcelo Gouveia? E aí é mais grave. Esse Marcelo Gouveia, ele tinha trabalhado com petróleo, da petroleira, em petroleira. Ele foi presidente da OSX do Ike Batista, que depois viria a ser perseguido pelo Moro. E foi perseguido pelo Moro, sim. Então, este Marcelo, olha só a cronologia. O Ike, a empresa do Ike, OSX, contrata esse Marcelo, e a Álvares de Marçal, em agosto de 2013, lembra que estava tendo as jornadas de junho, etc. Quando chega em novembro, o Marcelo Gouveia é demitido. E aí ele passa a trabalhar diretamente para a Álvares de Marçal. Ele vira uma espécie de CEO da Álvares de Marçal. É o procurador deles. Tá? Toda empresa tem como procurador,
empresa da Álvares Marçal dentro do Brasil tem como procurador o Marcelo Gouveia. Isso em novembro. Aí depois passam-se alguns meses, o Moro vai lá e vai em cima do Eike Batista. E o que acontece? Quando ele deixa o Moro avançando, e ele deixa o juiz, deixa de ser juiz, deixa de atuar ali na Lava Jato, agora ele vai trabalhar para Álvares Marçal, contratado por quem? Esse Marcelo Gouveia, que era da indústria do petróleo, que passou pela indústria do petróleo e, estranhamente, ele não fala sobre isso. Ficou apenas 3 meses. Mas ele estaria abastecendo o Moro com informação? Uma colocação que eu faço. É uma suspeita razoável. Ele abasteceu, porque o Moro foi lá e perseguiu o Eike. Aí a pergunta, eu não estou defendendo o Eike, nada disso, estou falando da impropriedade e como isso cheira a propina. Porque quem contrata o Moro não é só quem trabalha para a construtora, é para quem trabalhou diretamente para a indústria de petróleo.